Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 2 de agosto, véspera da partida entre Atlético Goianiense e Botafogo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma partida muito importante porque, afinal de contas, você precisa dar uma resposta em relação à derrota que você teve no Newton Santos. Depois de perder por 3-0 para o Cruzeiro nos nossos domínios, a gente precisa recuperar essa pontuação fora de casa. E a boa notícia, claro, é que o Botafogo, como visitante, é o segundo melhor do Campeonato Brasileiro. Em 10 partidas são 18 pontos conquistados. A mesma pontuação que o Flamengo conquistou jogando fora de casa. Só que o Flamengo tem um jogo a menos. Então, nos critérios de desempate, o Flamengo acaba ficando no topo dessa tabela de visitante do Brasileirão. Fato é, o Botafogo tem totais condições de buscar um bom resultado, até porque o adversário não vive um bom momento, na verdade vive um péssimo momento. São 12 jogos seguidos sem uma vitória sequer. O Atlético Goianiense até consegue produzir alguns lances ofensivos interessantes, mas defensivamente está demonstrando muita fragilidade. Pega, por exemplo, esse último jogo pela Copa do Brasil contra a equipe do Vasco. Foram 26 finalizações do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense em cima do adversário e tal, o Vasco realmente passando dificuldade. Quando chegou para o fim do jogo, bola na área, vai lá o Verratti, faz o quê? Gol. Empata 1-1 e é isso. Com 6 finalizações, o Vasco conseguiu chegar ao empate jogando fora de casa pela Copa do Brasil. E isso tem sido uma constante na vida do Atlético Goianiense. Contra o Flamengo no Maracanã, tomou 1-0, cresceu na partida, chegou com algumas boas condições, não conseguiu converter. Daqui a pouco o Flamengo foi lá no ataque, fez o gol com certa facilidade, inclusive. O Botafogo, claro, não vai ter, provavelmente, o seu time principal, né? Os principais atletas que vêm jogando ali de forma rotineira. Aquela espinha dorsal mesmo. Acredito que Arthur Jorge, até por conta de desgaste e tudo mais, vai poupar alguns atletas. Eu, por exemplo, mandaria a campo a seguinte equipe. John, Matheus Ponte, Danilo Barbosa, sim, fazendo a zaga. Tecnicamente pode entregar mais do que o Walter. Ao lado do Alexandre Barbosa. Na lateral esquerda, a minha ideia seria o Marçal. Porém, ontem na Botafogo TV, a gente não viu o Marçal indo a campo. Ele ficou na academia. Será que sentiu alguma coisa naquela panturrilha? Que tem um problema crônico ali? Eu espero que não. Mas o fato dele não ter ido treinar no campo com os companheiros é preocupante. Não dá para dizer nada em sentido contrário. Então, se o Marçal não puder jogar, vai ter que ser o Cuiabana, porque, sendo muito sincero, eu não tenho a menor confiança de colocar o Hugo nessa partida, onde mesmo sendo contra o lanterna do campeonato, a gente sabe que o Hugo em campo acaba sendo uma porta de entrada escancarada para a nossa defesa, porque nessa fase ele não consegue fazer bons jogos. Recentemente, inclusive, ele entrou na equipe do Botafogo e errou um lance atrás do outro, sabe? Tá sem ritmo, não passa confiança, então, se não der para ser o Marçal, eu colocaria mesmo o Cuiabano. No meio de campo, o Alan tem que jogar. Não tem nem por que não jogar, sinceramente. Ao lado dele pode ser o Tietê, pode ser o Cauê. Aí vai de cada um. Eu colocaria o Tietê pela experiência, tá? Eu sei que muita gente tá... porque o Tietê é isso, o Tietê é aquilo. O Tietê é um motorzinho. Ele não vai entregar, assim, uma partida nota 9, 10. Mas ele pode fazer um jogo de distribuição, que é a principal característica dele. O Cauê também pode fazer? Pode. E por isso que eu tô dizendo aqui, vai de preferência de cada um. Na direita, o Romero. Tem que poupar o Luiz Henrique. O Luiz Henrique já chegou na casa dos 3.000 minutos nessa temporada, porque junta a minutagem do Betis. Então tem que dar uma poupada no Luiz Henrique para ele estar com força total diante do Bahia na Fonte Nova. Na esquerda eu colocaria o Matheus Martins. Matheus Martins que se reapresentou ao Udinese lá para o dia 8 de julho. Então ele está 3 semanas aí treinando e tal. Está apto para jogo, tem que ir a campo. Mesmo que não consiga jogar os 90 minutos, provavelmente teria que ser substituído ali por volta dos 60, 70 minutos de jogo, porque realmente a perna vai pesar e tudo mais. Está começando uma nova temporada no fim das contas, né? A gente tem que lembrar disso. Lá no ataque, jogando com os dois, né, lá na frente, você pode botar Carlos Alberto e Tiquinho Soares, você pode botar Igor Jesus e Tiquinho Soares, você pode botar Carlos Alberto e Igor Jesus, você pode escolher. Como o Tiquinho não jogou a maior parte do confronto contra o Bahia, acredito que ele vai a campo nesse confronto, nesse jogo contra o Dragão. Enfim, eu mandaria uma campo nesse desenho. Pouparia, portanto, Damian Soares, Bastos, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Luiz Henrique. Pouparia toda essa turma, porque a gente nesse mês de agosto vai ter que dosar, cara, a energia desses jogadores. Não tem como você colocar todo mundo para jogar todo santo jogo. E vamos combinar? Essa escalação aqui que eu acabei de colocar, que seria o meu 11 inicial, né, mesmo que tenha algumas dúvidas ali no meio de campo, no ataque, essa escalação é mais do que possível para vencer o Atlético Goianiense, com todo respeito ao adversário. Todo adversário tem que ser encarado com a máxima seriedade, porque senão você acaba se complicando.
Então os jogadores têm que entrar concentrados, focados, dedicados, inclusive querendo aproveitar a oportunidade. Porque a gente sabe que no Botafogo existe uma espinha dorsal. Esses caras que são reservas, né, na maior parte do tempo, esses caras têm que mostrar que estão afim. Então é a grande oportunidade, é fazer um grande jogo, botar uma pulguinha atrás da orelha do Arthur Jorge. Eu acredito que a gente consegue competir e vencer com essa equipe. Fazendo um jogo bacana, taticamente correto, sem essa história de ficar recuando, né? Ah, fez o gol, abriu o placar, continua jogando o jogo, continua jogando dentro da partida. Não recua, não dá campo para o adversário. Porque mesmo o lanterna do Campeonato Brasileiro, ele consegue agredir as equipes que estão lá em cima. O Atlético Goianiense já conseguiu alguns resultados que eu diria, inicialmente, né, antes da bola rolar, improváveis. Por exemplo, vamos pegar essa sequência aqui, que o Atlético Goianiense está sem vencer, tá? São os 12 jogos seguidos sem uma vitória sequer. Se liga só nos resultados que aconteceram. O Atlético Goianiense jogando contra o Grêmio é uma equipe forte, mesmo que esteja mal na tabela, empatou por 1-1 jogando lá, na sua casa. Contra o Atlético Mineiro fora de casa, empatou por 1-1 também. Resultado surpreendente na Arena MRV. Todo mundo imaginava o que? Vai ser vitória do Atlético Mineiro, mas não aconteceu. O Atlético Goianiense, nesse período ainda, empatou com o Bahia também, jogando lá, 1-1. Sendo que o Bahia empatou no apagar das luzes, irmão. Deu uma confusão danada quando acabou o jogo. Os caras foram pra dentro da arbitragem, teve que entrar a polícia dentro de campo. Foi uma confusão daquelas. Agora empatou por 1-1 com o Vasco. Você vê que eu falei aqui, Grêmio, Atlético Mineiro, Bahia, Vasco, equipes tradicionais do futebol brasileiro. Beleza, perdeu alguns jogos ali que você vai falar, perdeu pro Flamengo por 2-0 no Maracanã, mas quando tava 1-0, deu trabalho. Perdeu também pro Fortaleza lá no Castelão por 3-1. Perdeu pro próprio Vasco no Campeonato Brasileiro por 1-0, perdeu por 3-1 pro Palmeiras, perdeu por 2-1 pro Atlético Paranaense, né, jogando lá na sua casa. E também perdeu para o Red Bull Bragantino por 3-1. Então, só alguns resultados aqui. Mas você vê que contra equipes tradicionais, conseguiu empates. Então, a gente tem que encarar com máxima seriedade e o Arthur Jorge tem que montar um plano de jogo que explore as fragilidades, que não são poucas. Tá? O Atlético Goianiense tem várias fragilidades. Não é à toa que está aí ocupando a lanterna do campeonato, 12 jogos sem vencer. Então, esse é um ponto fundamental. Acredito que a gente vai buscar essa vitória nesse fim de semana. É necessário. Agora, Fogão, falando sobre o mercado da bola, Mohamed El Arouche, jogador aí que pertence ao Lyon, que na verdade vem ao Botafogo em definitivo, informação do TF. Poderia ser emprestado, né, já que ele tem mais 1 ano de contrato com o Lyon, mas o jogador está querendo novos ares, um recomeço na carreira e tudo mais, e na semana que vem ele é esperado aí no Rio de Janeiro para poder acertar tudo, né, fazer os exames, assinar contrato e tudo mais. Então é mais um jogador que a gente vai ter para o nosso setor ofensivo. Honestamente, eu não estou gerando a menor expectativa em relação ao jogador. É uma incógnita com vários pontos de interrogação. Não tem como encarar de outra maneira. Até por conta dos problemas extracampo que ele acabou tendo. E por isso mesmo essa mudança vai acontecer. Se ele tivesse, por exemplo, seguido o caminho que era natural, que todo mundo esperava dele lá na França, nunca que ele viria ao Brasil. Ele só tá vindo ao Brasil porque ele tá mal pra caramba lá. Então a gente não tem como ficar aqui, não, porque ele já produziu lances muito bons na base do Lyon, que não sei o quê. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui no Brasil ele vai ter que se provar. E a competição por um lugar ao sol vai ser ferrenha. Vamos ver se o Arthur Jorge vai acabar utilizando o jogador, mas por hora é mais uma alternativa. Agora, o que a gente não tem nenhuma notícia ainda é a questão do zagueiro. Até na lateral direita a gente sabe que o Botafogo está querendo o Vajanides e tal. Hoje, inclusive, o Panathinaikos deve dar alguma resposta em relação à proposta, mais uma que foi enviada pelo Botafogo. A gente não sabe aí se eles vão dizer que sim, se não. O jogador está querendo vir ao Brasil, já se acertou com o Botafogo em relação à base salariais e tal. Mas a equipe grega tem que liberar. Eles estão aí com um contrato até meio do ano que vem com o jogador. Se não vender agora, corre o risco de perder de graça depois. Então vamos ver o que o Panathinaikos vai fazer. Eu espero que eles possam ceder nessa queda de braço, porque a gente está precisando sim de mais um lateral. O Matheus Ponte ele ainda está cru, a verdade é essa, ele pode fazer um bom jogo aqui, mas pode fazer um jogo horrível em outro momento, isso já aconteceu. E o Damian Soares já tem 36 anos de idade, já tem mais de 3.700 minutos acumulados, porque soma o período dele no Retafe. Ele não teve férias, né? Diferente do que aconteceu com Alain e Igor Jesus, ele não teve férias. E o próprio Matheus Martins, todos esses tiveram férias. Já o Damian Soares não, ele veio ao Brasil e continuou jogando, porque ele já estava em ritmo de temporada.
Então a gente precisa de um lateral direito e também de zaga. Quando eu digo aqui que eu prefiro colocar o Danilo Barbosa na zaga do que o Walter, é um claro sinal de que a gente está ali com opções limitadas. O Pablo, por exemplo, não está disponível nunca. O Luiz Segovia pode ser emprestado. O Jefferson Maciel nem relacionado é. Então, na prática, a gente tem 3 jogadores fazendo essa rotação. Walter, Barbosa e Bastos. E mesmo o Bastos tendo feito um ótimo primeiro turno, de vez em quando, ele deu um vacilo aqui, outro ali. Porque acontece, é um ser humano, nem sempre ele vai acertar a tomada de decisão. Então a gente está precisando de um reforço pelo menos para a zaga, mas eu diria que se chegassem 2 zagueiros seria maravilhoso. Será? Eu acredito apenas em um. E você, Fogão? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião sobre esse confronto contra o Atlético Goianiense, também essa questão do mercado da bola. Qual é a sua expectativa para Mohamed El Arouche? Deixa seu comentário e volte daqui a pouco, que vai ter muito mais conteúdo aqui no canal. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.